Boa tarde para todo mundo. Mais uma aula de artes e hoje nós vamos trabalhar o 10 apostila, onde nós vamos falar sobre a arte feita à mão. Como é que é essa arte feita à mão? Vamos começar lá desde o princípio na arte histórica, é a arte chamada arte rupestre. Nós vamos nós vamos falar um pouquinho como é que começou a questão da arte, a questão do desenho, a questão da pintura na pré-história. Então, nós temos aqui o texto da página 98, está lá na página 98, nós temos o seguinte texto. A história da arte é tão antiga quanto a da própria humanidade. O desenho foi inventado antes da escrita. E os primeiros seres humanos utilizavam as paredes das cavernas para ilustrar as diversas situações do dia a dia, ou seja, a caça, a dança, os rituais. Para fazer as tintas, eles utilizavam materiais como seiva de plantas, argila e areia. Para pintar, utilizavam ferramentas que estava sempre disponível, o dedo. Então, a gente sabe que o homem pré-histórico deixou registrado por onde ele passou, pelas cavernas onde ele morou, deixou registrado para nós muito da história. Então, muito do que a gente sabe, do que acontecia naquele tempo, é graças aos registros feitos pelos homens da caverna. E ali eles retratavam as cenas do cotidiano, ou seja, do dia a dia. Eles deixaram registrado sobre os rituais, sobre danças, sobre como é que eram os costumes deles. Então, nós sabemos disso porque eles deixaram ali um desenho nas cavernas. Aqui na imagem nós temos aqui uma pintura rupestre, que ela está lá no Museu Nacional da Espanha, tá? Uma mão em negativo que chama essa obra aqui, porque eles colocavam a mão lá e borrifavam a tinta para poder deixar registrado a mão deles. Então, vamos ver mais um pouquinho aqui. A arte é uma necessidade. Então, naquele tempo do homem pré-histórico, eles tinham a necessidade de se comunicar. Então, a arte serviu, foi necessária para poder haver essa comunicação entre os povos. Vocês sabem que o homem pré-histórico, até um certo tempo, eles eram nômades, ou seja, eles mudavam de lugar. E cada lugar que eles passavam, eles deixavam registrado ali as coisas sobre o dia a dia deles. E é isso que acontecia, eles comunicavam. Quando chegava um novo povo ali naquele lugar, eles já viam ali que tinha vivido um povo ali. Então, eles começaram a se comunicar também. Tá? Aqui nessa imagem nós temos uma arte rupestre também, numa caverna, e foi desenhado aqui animais por eles. E o homem pré-histórico, ele que produzia toda a sua tinta, todo o material que ele ia precisar era produzido por ele mesmo. Muito bem. E eles coletavam esses materiais da própria natureza, tá? E usavam o corpo como um instrumento para ele pintar, usava o dedo e a mão para poder registrar nas paredes. E a humanidade vai evoluindo, as coisas vão acontecendo e o homem vai descobrindo novas maneiras de fazer as coisas. Então, aqui, nós vamos falar um pouquinho do povo do Egito.
Então, há séculos, os artistas, filósofos e os amadores pesquisam maneiras de entender e fazer a arte. Então, o surgimento de novos materiais, né, e novas ferramentas, como o papel, o lápis, pincel e outros tipos de tinta, aumentaram essa possibilidade, né? Então, eles podiam fazer muito mais coisas do que só quando era lá nas cavernas. Então, a cultura egípcia, por exemplo, eles usaram as cores e eles já deram significado para essas cores nos desenhos que eles faziam, né? Então, por exemplo, aqui no nossa apostila está mostrando aqui 5 cores, né, que eram bem usadas nas pinturas do Egito. Então, o preto, que representava a morte ou a fertilidade. E, em geral, era utilizado para desenhar cabelos, olhos e sobrancelhas. E a tinta era feita principalmente de carvão. O branco representava a pureza e a verdade. Era muito utilizado no desenho de roupas de sacerdotes, que eram as pessoas de alta classe lá no Egito Antigo. E também era comum que os habitantes da região pintassem as casas e os templos de branco, tá? E a tinta era feita com gesso. O amarelo representava a eternidade. Então, ele era utilizado no desenho de objetos divinos e de faraós. A tinta era feita de ferro. O azul representava a criação. Em geral, era a cor que ilustrava o céu e o rio Nilo. E a tinta era obtida através de uma pedra, né, azulada, chamada azurita. E de lá eles tiravam a tinta azul. O vermelho representava tanto a energia quanto a maldade. E comumente eles ilustravam a pele do deus Sete. E em geral era a cor utilizada para a pele dos personagens masculinos. Tá? Bom, isso é um pouco também do Egito fazer. Então, a utilização das cores. Tá? Bem, a arte egípcia ela teve uma característica que era a lei da frontalidade. O que é essa lei da frontalidade? As ilustrações elas retratavam os humanos com o tronco virado para a frente e a cabeça e os braços e pernas estavam de lado, né? Então essa foi chamada lei da frontalidade. Era assim que eles representavam a figura humana, né? O tronco, né, assim, virado de frente, a cabeça e os braços e as pernas tudo de lado, né, de perfil. Bom, depois disso, andando um pouquinho mais, nós temos também a descoberta dos artistas das distâncias. O que são essas distâncias? Nós temos aqui 2 obras. As 2 retratam a Santa Ceia, tá? A última ceia de Jesus. Vamos observar que, para cada obra, a diferença está na primeira obra, nessa daqui, que é do mestre de Sariguerola, ela é feita em primeiro plano. Ela não tem preocupação com profundidade, né? Lembra que quando eu converso com vocês sobre o desenho, o que está em primeiro plano, o que está em segundo, né? Que quem está em primeiro plano é maior do que aquilo que está em segundo plano, e assim vai até você sumir no horizonte, né? Então, só que até um tempo, né? E vocês podem ver que também no Egito era assim, ó, não tinha essa coisa de linha do horizonte, profundidade, nada disso. Então, eles desenhavam tudo em primeiro plano. Era tudo assim, um na frente, tudo, né? Já quando começou o conhecimento, veio os estudos baseados nessa profundidade, que a gente chama no desenho, na arte, de perspectiva, tá? Que é uma técnica que simula profundidade nas diferentes obras. Só, essa cena aqui, uma ceia do Leonardo da Vinci, olha só como ele já se preocupa. Tá vendo que tem a mesa, tem o Jesus no centro, tem os apóstolos ali, e olha que lá no fundo aparece lá uma janela, né? Aparece a representação aqui da janela. Então significa o quê? Que tinha lá o fundo dessa sala onde eles estavam. Então aqui já
já começa uma preocupação em fazer a obra ser mais com a realidade, né? Então, olha aqui nessa obra grande aqui, ó, dá para perceber bem, ó, quem está em primeiro plano são essas pessoas aqui, ó, essa mesa aqui, e depois, ó, quem vai ficando lá em segundo plano, até lá no fundo, vai diminuindo de tamanho. E isso a gente chama de perspectiva, né? Quando a gente trabalha com esses planos, mostrando a profundidade no desenho, certo? Bom, coisa também que foi descoberto pelo homem, conforme ele foi pintando e foi desenhando, foi as técnicas para trabalhar luz e sombra, né? Então, a utilização de luz e sombra nas pinturas trazem um efeito mais realista para as obras. Em vez de fazer aquele desenho chapado, sem volume, agora, com o uso de luz e sombra, é possível fazer com que esse efeito sobre os objetos dê aí uma ideia mais realista da obra, né? Então, nós temos aqui uma obra de arte chamada A Leiteira, né? Que a gente consegue ver aqui, aonde tem a janela na parede aqui é mais escuro, mais claro aqui, porque é para indicar que está batendo a luz do dia aqui nessa parede, né? A roupa dela aqui em cima é mais clara do que aqui embaixo, em cima da mesa, onde pega a claridade. Então, como o artista foi desenvolvendo essas técnicas para usar luz e sombra, né, começa então uma pintura mais realista, um desenho mais rebuscado e de melhor entendimento, inclusive. Tá? Outra coisa que o homem também começou a fazer foi dar movimento às imagens que ele fazia. E para isso, os artistas, eles pesquisaram e criaram diferentes artefatos para que a imagem parada desse a impressão de estar movimentando. Então, nós vamos ver aqui 3 objetos que foram utilizados por eles. Esse daqui, o nome dele chama Lanterna Mágica, né? Para eles parecia uma mágica mesmo, você pegar um disco, colocar aqui umas imagens, quando esse disco era movimentado, nesse caso aqui, ele era movimentado esse botãozinho aqui, ó, esquerda para direita, para esquerda para direita. E esse movimento fazia com que a imagem que aqui ela fosse desse a impressão de estar movimentada. Essa aqui também, ó, outro disco que tem aqui duas pessoas dançando, e aí quando você coloca ela no aparelho e gira, o que acontece? Ela parece mesmo que tem aí um casal dançando e se movimentando, né? Um outro aparelho que eles usaram também é esse daqui, chamado praxinoscópio, que é um instrumento circular com imagens dispostas internamente. Em seu centro, há um círculo menor com espelhos. Quando se gira o círculo, as imagens são refletidas no espelho e ganham a sensação de movimento, né? Então, aqui, ó, onde ele movimenta aqui o aparelho girando e aí dá o movimento no desenho. Bom, nós temos o taumatrópio, que é um brinquedo óptico simples de fazer. São duas imagens nas faces opostas de um disco. Quando o disco é girado rapidamente, mostrando as duas faces praticamente ao mesmo tempo, cria-se o efeito de que a imagem está sobreposta. Nessa imagem que está aqui, ó, na verdade é assim, de um lado tem o pássaro e atrás dessa imagem tem a gaiola. Quando você gira, você vai ver o pássaro dentro da gaiola. Tá? E eu vou desafiar vocês a fazerem um. Nossa apostila, na página 105, tem aqui, ó, como você fazer um taumatrópio. Você vai fazer 2 discos, né, de
Você pode fazer numa folha comum e colar num papelão ou num papel mais grosso que você encontrar em casa. Você vai ver que do lado aqui, nesse caso, no exemplo, fez um vaso, do outro lado, flor. E observa que ele tem que ter mesmo centralizado, tá? O vaso aqui um pouquinho para baixo e a flor um pouquinho para cima. E daí, quando você cola dois círculos, você cola um de cabeça para baixo, tá? Para poder, na hora que girar, ele se completar. E aqui, ó, na ilustração, tá mostrando aqui, ó, de um lado a flor, do outro lado o vaso. Quando gira, você tem aqui a flor dentro do vaso, né? Que é a sensação de movimento. Então, aqui, ó, tem o passo a passo, como é que você vai fazer. Nós também vamos assistir um vídeo mostrando como é que se faz. E no outro vídeo também que nós vamos assistir, nós temos um outro exemplo de desenhos que vão ganhando movimento, que é o flipbook, que é aquele desenho que a gente faz, cada partezinha, depois você gira o papel lá e você consegue ver o desenho em movimento. Nós vamos assistir também um vídeo, tá bom? Vou deixar aqui para vocês na nossa página aqui, os links, mostrar para vocês os vídeos, tá? Depois, se vocês quiserem acessar lá, tem um monte de vídeo falando sobre esse flipbooks e sobre o tamatoscópio. E aí vocês podem acessar e assistir outros, tá? Então, nós vamos assistir agora, presta bastante atenção, para vocês poderem experimentar e fazer aí em casa. Então, gente, esses dois vídeos eu deixei aí para vocês o link, vocês podem acessar lá para assistir mais, para ver como é que faz. E aí o desafio de vocês é fazer um desses trabalhos, né? Ou o flipbook, né? Ou o nosso o taumatocópio. Então, aí vocês podem acessar os vídeos, assistirem novamente e fazer. Guarda ele e na próxima aula traz para mostrar qual o desenho que você fez, como é que você resolveu os seus trabalhos, tá bom? Então, por hoje, nós vamos ficando por aqui sobre esse assunto da arte feita à mão, né? De como é que o homem foi resolvendo os seus problemas para poder fazer as suas composições artísticas, ok? Obrigado pela presença de vocês. Até a próxima aula.